Fala galera Dascalos, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fred da área de Química e nós vamos hoje relatar um acontecimento histórico muito importante e que a gente pode falar um pouquinho de química sobre isso, né? Então vamos lá. Galera, em 1812, o nosso famoso Napoleão Bonaparte invade a Rússia e tem uma derrota massacrante. Esse é um fato histórico muito importante, mas como que nós podemos encaixar a química nesse episódio tão importante da história da humanidade? Galera, nós podemos atribuir essa derrota aos botões dos casacos, do uniforme dos militares de Napoleão. É uma ideia e uma teoria, no mínimo, intrigante. Galera, os botões desses casacos, dos uniformes, eram feitos de estanho. E o estanho, galera, nós temos duas formas dele se comportar no espaço, dos átomos se organizarem. O estanho, nós dizemos que ele sofre alotropia. O que é alotropia? A alotropia é quando um elemento consegue formar mais de uma substância simples diferente. Um outro exemplo que dá para você lembrar e entender melhor é o oxigênio. O oxigênio, o elemento oxigênio, ele se junta de 2 em 2 para formar o gás oxigênio, que é esse gás que nós respiramos, né, isso, O2, mas ele também pode se juntar de 3 em 3, formando o ozônio. Então nós dizemos que o elemento oxigênio sofre alotropia, porque ele consegue formar substâncias simples que são diferentes. Isso acontece com o estanho também. O estanho, galera, existe dois tipos. O estanho alfa e o estanho beta, tá? O estanho beta, galera, ele existe quando a temperatura está acima de 13,6 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente, nós temos o estanho beta, que é um estanho mais rígido, mais concentrado, mais confinado, ok? Com uma dureza maior. Mas quando você tem o estanho alfa, ele se esfarela. E essa transformação que nós temos entre uma variedade alotrópica e outra é através da temperatura. Então, quando você tem um estanho a uma temperatura muito baixinha, galera, você tem um estanho que esfarela. E quando você tem um estanho a uma temperatura maior que 3,5, 3,6, você já vai ter um estanho mais compacto. Então, é uma ideia, como eu te disse, no mínimo intrigante. Essa ideia você encontra em um livro muito bacana que se chama Os Botões de Napoleão. Quem quiser pode procurar, dar uma lida. É um livro muito bacana com algumas ideias químicas relacionadas com história, tá? E a gente pensa o seguinte, imagine lá os militares, né, os soldados de Napoleão, tudo bonitinho, uniformizado, com os botões com estanho acima de 3,5 graus, tudo bonitinho. Quando chega lá na Rússia, aquele inverno, a temperatura cai e o estanho começa a esfarelar. Então os botões começam a se desfazerem e esses casacos começam a abrir. Então os soldados começaram a passar mais frio ainda. Tá? Então, na verdade, galera, aqui é só um caso para a gente tentar colocar a química e aprender alguma coisa numa história tão importante, né, que aconteceu aí na nossa humanidade. Tudo certo? Então não se esqueça que a alotropia é sempre um caso interessante, é um assunto importante que você precisa estudar e nós trouxemos aí essa ideia, como eu te disse, no mínimo intrigante, ok? Galera, se você gostou desse assunto, lá no nosso canal tem outros assuntos importantes. Curta o vídeo, se inscreva, que todos os dias você vai encontrar vídeos aí nos nossos canais, ok? Um abraço, valeu, Dascalos!